Hoje a gente vai começar a série de um carro, de um modelo diferente de todos aqueles que a gente já teve a oportunidade de apresentar até hoje no canal. É um DKV, no caso é um modelo V-Maguete de 1967. E eu vou tentar explicar por que é um modelo tão fora do convencional. DKV foi uma fábrica de automóveis que existiu na Alemanha, acredito que fabricaram motos também. E aqui no Brasil, os DKVs foram montados por uma empresa chamada VMAG, que eu acredito que teve a licença para poder fazer a montagem desses carros a partir do final dos anos 50 até meados, final dos anos 60. Bom, toda a história é muito fascinante, mas eu não vejo sentido em eu ficar repetindo uma coisa que vocês já podem, já devem ou já deveriam ter buscado na internet, ter lido na internet. Então eu prefiro muito mais compartilhar um link aqui na descrição do vídeo, que é o dkvvmag.net, que é um site excelente. Não sei se é o único, mas de todos os nas minhas buscas foi sempre o primeiro que apareceu ali. Eu acredito que ele tem informações bastante precisas, não somente em relação à história da marca DKV, história da VMAG, história dos modelos. Inclusive lá eles têm alguns capítulos ali com as manutenções básicas. Então, mais do que ficar repetindo igual um papagaio, eu recomendo que vocês verifiquem o site para conhecer toda a história do DKV e da VMAG. Então eu vou aproveitar para apresentar para vocês essa bela V-Maguete. E por que V-Maguete? Existiram alguns modelos de DKV fabricados no Brasil, um chamado Belcar, vocês podem verificar no site, no Google, as fotos do Belcar. Ele seria, vamos dizer de uma forma bem grosseira talvez da minha parte, ele seria mais ou menos o equivalente a um Voyage, tá? E a V-Maguete, ela seria o equivalente a uma Paraty. E no início, Bianca, mostra a frente dessa belezura. No início, o farol usado nos DKVs era o farol que a gente tem nos Fuscas dos anos 60, o olho de boi. Depois, a partir de algum momento aí nos anos 60, eles fizeram um upgrade para essa frente. As minhas lembranças de infância do DKV era que meu pai nunca teve um, nenhum parente nosso teve um, e na infância eu nunca tive oportunidade de andar em um. Mas provavelmente não teve uma vez que a gente estava andando na rua e que a gente cruzava com um DKV e que meu pai falava: olha lá um DKV, o DKV tem 3 cilindros, o DKV é 2 tempos. Ele dava toda a ficha técnica do DKV, ainda que ele não fosse um aficionado por mecânica, ainda que ele não soubesse fazer um ajuste básico de um platinado, mas eu lembro que ele sempre chamava muito a nossa atenção pelo fato da mecânica do DKV ser tão diferenciada. Eu acredito que um vizinho da minha avó tinha uma azul, mas a gente também não, como criança ali, a gente não se interessava pelo carro, a gente estava mais interessado em brincar ali na rua, na calçada, do que realmente a gente estava preocupado com os carros. Depois, na minha fase de adolescente, como todo adolescente que acha que sabe de tudo, a gente olhava um carro desses e achava que era somente um carro velho, tá? A gente pensava em Opala. Eu fui um cara que demorou um pouco para pegar no tranco, e num bom sentido, porque eu só queria saber de Opala, eu só queria ter um Opala. Eu abriria uma exceção para ter um ferro de Detroit, mas eu não prestava atenção nas outras mecânicas, e principalmente numa mecânica dessa que é tão diferente e tão refinada. Isso daí, o tempo acaba passando, você acaba olhando a mecânica com outros olhos, e eu acredito que quem teve um carro desse quando era um carro novo, ou quem sempre curtia um carro desse nos anos 60, nos anos 70, 80 e 90, é simplesmente quem já estava um passo adiante ali e já tinha percebido a genialidade dos alemães na solução dessa maravilha aqui, que eu acredito que foi feita para oferecer uma certa competição aí para a Volkswagen, principalmente para o Fusquinha. E particularmente eu acho que
nos anos 50 e nos anos 60 foi uma competição bastante à altura. Antonella, que carro feio! Eu vou colocar alguns pontos aqui, eu não tenho a pretensão de mudar o seu gosto ou o seu ponto de vista, mas a gente precisa considerar alguns detalhes. Primeiro, esse carro foi lançado, eu acredito que a Wemaguete também, nos anos 50 na Alemanha, talvez até antes, um pouco antes, e naquela época isso daqui provavelmente era um desenho que estava mais do que na moda. E se a gente for considerar, mostra aqui, Bianca, isso daqui também não pode ser considerado uma coisa bonita, tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista do design, não dá pra gente discutir aqui o que é mais bonito. Não, a Wemaguete é horrível, Tonela, isso daqui é bonito. Não, não, os dois pra mim, eles estão no mesmo nível. São máquinas funcionais e que elas precisam atender a função delas principal, que é o meio de transporte. Agora a Bianca, ela vai dar uma volta em torno de 120 graus para a direita e vai mostrar o que é uma máquina inquestionavelmente bonita, Bianca. Pode mostrar. Aquilo, claro, já é um design do final dos anos 60, já é feito por um estúdio de design italiano. Então tem uma série de fatores aí que tornam o Alfa Romeo mais do que um meio de transporte, mas é um carro muito elegante e muito bonito. Por outro lado, depois de um tempo que você convive com um DKV, você passa a achar bonito da mesma forma que a gente acha um Fusquinha bonito. A gente olha o Fusquinha, nossa, olha que Fusquinha bonito. Não, o design dele é bem esquisito também. Então, da mesma forma que as pessoas acabam achando um Fusquinha bonito, muito absolutamente natural e aceitável que elas encontrem beleza num DKV. E particularmente a Wemaguete, eu acredito que é o modelo que mais me agrada, principalmente pelo espaço. Além do Belcar, que é o que eu comparei aí de uma forma quase que herética com o Voyage, essa daqui a Paraty, tem alguns outros modelos que esses sim são muito, vamos dizer, eles têm um tratamento ali, uma preocupação com a beleza que vão muito mais refinado do que no caso desses dois modelos aqui, que é o Fissori. Eu não sei dizer se ele só saiu no Brasil ou não, mas aí sim ele lembra um pouco as linhas do Alfa Romeo, tá? E saiu também um carro chamado GT Malzone, que eu acredito que foi feito só aqui no Brasil, aquele sim, mesma mecânica, sempre a mesma mecânica que a gente já vai detalhar. Aquele sim um carro feito no Brasil, mas que pode muito bem ser confundido com qualquer design italiano. A partir do GT Malzone, pelo que você pode ler com muito mais detalhes no dkvvemag.net, é que veio o primeiro dos Pumas, que foi o Puma DKV. Esse eu vi pessoalmente e é um carro maravilhoso. Bom, mas a gente não tem um Puma DKV nem um GT Malzone, a gente está com uma Wemaguete aqui. E a gente vai apresentar essa Wemaguete. Tonela, liga, não dá para ligar. Não, ligar dá, o que não dá é para manobrar, porque ela veio de guincho. O Emerson entrou em contato comigo, que é o dono dela. Tá, de uma forma resumida, esse carro aqui ele serviu por décadas, aí ele foi usado como carro de uso diário por décadas. Eu não sei exatamente quando, em que ano ele passou a ser usado de uma forma mais esporádica, mas esse aqui é um carro que sempre rodou, é um carro que sempre trabalhou e ele está muito íntegro aí vamos dizer assim, pelo uso que ele teve e pelas condições. Então a gente observa, como eu tinha comentado, os modelos anteriores têm um farol olho de boi, que é, ai Tonela, pegaram o farol do Fusquinha. Não, é um farol genérico, tá? Provavelmente fabricado pela Hella ou pela Arteb, e que podia ser usado por quem quisesse montar um carro, um caminhão. Mercedes usou no caminhão, tá? DKV usou no Belcar, a Volkswagen usou no Fusquinha e assim por diante. Mesma coisa, em algum momento a DKV atualizou a frente para esse farolzinho duplo, que foi usado um modelo, se não idêntico, muito parecido na Variant, uma Variant que veio logo em seguida a Variant do Juscelino, que eu comentei que tinham esses dois faróis redondos. Tá? O pessoal, inclusive, ali na época que saiu o vídeo, nos comentários falaram, é porque a Volkswagen absorveu
a Vemag e usaram os faróis que tinham sobrado. Eu não sei se a Vemag teria um estoque tão grande assim de faróis e não teria um estoque de peças mecânicas à altura. Isso seria quase que um suicídio, você ter um estoque muito grande. Então eu prefiro acreditar que isso daqui era um modelo, uma opção de farol que existia na linha ali. Claro, serviu como um empurrão para eles colocarem eventualmente na Variant, mas certamente isso daí poderia ser comprado. Tem um caminhão Fiat, eu não lembro o nome dele, mas um caminhão Fiat nos anos 70 que, se não é esse farol, exatamente esse farol, é um farol muito parecido com esse que saiu. Vamos mostrar, Bianca, vamos mostrar que beleza. A Bianca vai começar a mostrar aqui pelo lado e a gente percebe, ela está usando o pneu na mesma medida do Fusquinha, tá? Um aro 15, esse daí é um Pirelli Tornado. Tá? A maçaneta da porta é um modelo muito parecido com o dos Fuscas aí mais antigos. Então isso tudo reforça aquele conceito de montador. Eles simplesmente pegam peças que já existem aí à disposição e literalmente eles montam o carro. Claro, carroceria, conjunto mecânico é propriedade aí do fabricante. O que a gente percebe é que é um carro muito espaçoso. Eu vou começar mostrando aqui a parte de trás. Acho que eu vou precisar pegar... Ah, não vou precisar pegar a chave. Tudo que a gente observar aqui, a Bianca vai mostrar o espaço enorme que tem aqui na Vemaguete. Que coisa maravilhosa. Provavelmente maior, provavelmente não, com certeza maior do que o espaço que a gente tinha na Variant, tá? Muito maior, e não só na parte do piso, mas de altura. Quando a gente abre aqui a tampa do porta-malas, tudo aquilo que num primeiro momento de design parece, vamos dizer, esquisito, começa a fazer um sentido muito grande, porque a gente percebe a facilidade de acesso aqui, uma facilidade que os carros não tinham, os projetos americanos aqui no Brasil não tinham nem nos anos 70, que diria no final dos anos 50 e início dos anos 60, que você tem um espaço aqui praticamente o mínimo que você precisa levantar, vamos dizer, uma caixa, uma bagagem para colocar aqui dentro. Então todo o design ele é voltado aí para o teu conforto, para a tua conveniência, tá? E o resultado estético, deixa eu soltar aqui só bem. O resultado estético ele acaba sendo quase que uma consequência do teu conforto. Bom, Bianca, eu acho que o mais fácil para a gente poder mostrar o interior é você se jogar ali para trás e eu ficar no lugar do motorista. Quando a gente entra no DKV, a gente percebe que na questão do espaço, uma Vemaguete ganhava disparado de qualquer Volkswagen. Não vou nem comparar com o Fusquinha, que chega a ser covardia. Mas vamos comparar aí com uma Variant. Fica muito mais espaçosa aqui, tanto o banco da frente quanto o banco de trás, aí onde a Bianca está sentada. Aqui a gente pode perceber o câmbio, ele não fica no assoalho, igual qualquer Volkswagen ou a maioria dos carros que a gente tem hoje, e ele fica assim aqui na coluna de direção, o que libera um espaço aqui para a gente carregar um terceiro ocupante no banco da frente. No de trás, eu não sei no documento quantos passageiros cabem aqui, tá? Mas no de trás também cabem 3 pessoas aí com tranquilidade. O bacana é a altura do carro aqui. Isso daí te dá uma sensação de conforto. Imagino que provavelmente numa viagem isso deve ser fantástico. Bom, a gente não liga, o restante aqui é igual, ó, embreagem, freio, acelerador. Aqui é o freio de mão. A gente não liga esse motor, acho que faz uns 2 ou 3 dias, eu não tenho certeza se vai funcionar. Eu vou até tentar ligar e depois a gente vai lá para ver o motor. Pode cortar. Pode. Tá funcionando, mas ele falha bastante porque
Olha lá, porque ele está desregulado. Então, mais do que ficar aqui dentro ouvindo o barulho do motorzinho, a gente vai lá dar uma examinada nele. A Bianca acaba de me perguntar se esse carro é mais legal do que a Kombi para andar. Bianca, eu diria que está no mesmo nível de alegria para andar nesse do que na Kombi, tá? Mas eu acredito que o dia que você andar numa Rural, você vai ficar enlouquecida, porque a Rural sim é uma coisa que eu tenho certeza que vai te agradar muito, muito mais até do que uma V-Maguete. Aqui dá pra gente perceber a preocupação do design com o espaço pro motorista. Do lado do passageiro tem a mesma coisa, ó. Tem um espaço aqui enorme, abaulado, para que você consiga entrar sem bater o pé em coluna. A coluna poderia vir reta, que você teria que estar todo encolhidinho, não. Aqui você tem um amplo espaço aí para as pernas. Então você tem uma sensação de conforto visual que acaba, sei lá, se traduzindo num conforto psicológico. Aí você se sente naturalmente bem dentro do carro. E esse carro com 49, é isso? 49 anos de idade, ele está em muito bom estado. A intenção do Emerson aí com o tempo é dar uma reformada, dar uma melhorada aí tanto na parte estética externa, na pintura, quanto na parte interna. Sinceramente eu faria algumas funilarias que eu vejo que precisa, alguns podrinhos, trocaria as borrachas e manteria ele bem ratoeira mesmo, porque é um carro fantástico. Às vezes, quando existe um encontro de carro antigo, você vê o cara que foi lá no encontro, aspira a Zé Frizinho, ou então o cara que está simplesmente querendo ver os carros antigos ali, e o cara volta para você e fala: ah, eu vi um V8 maravilhoso, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso comprar um V8. Ah, eu vi um Fusca com motor 2.300, eu preciso de um Fusca. Ninguém fala: ah, eu vi uma V-Maguete, eu preciso de uma V-Maguete, senão eu vou morrer. Você não vê ninguém tendo um ataque porque o cara quer ter uma V-Maguete. O máximo que você vê é o cara comentando: nossa, eu vi um DKV lá, e para por aí. E o que eu posso dizer a respeito disso é que provavelmente 95% das pessoas que viram o DKV, mas que não complementam, eu quero ter um de qualquer jeito, é porque eles não entenderam a genialidade disso daqui. Bom, a Bianca está mostrando o motorzinho DKV clássico. Ele tem, se eu não me engano, 980 centímetros cúbicos de deslocamento. É um motorzinho 1000, na verdade. Então, em tudo, a competição com a Volkswagen era acirrada. Era uma solução completamente diferente. Não é que eles pegaram um motor boxer e fizeram refrigerado a água ou 2 tempos. Não, eles partiram do nada. Eles partiram de uma folha em branco e de muita genialidade para fazer um motorzinho que é daqui, ó, Bianca, mostra onde está minha mão, até aqui. Esse é o tamanho do motorzinho que movimenta essa V-Maguete, que é maior do que uma Variant, tá? Ele está todo aqui. Diferenças que ele tem: ele é 2 tempos, tá? Ele tem 3 cilindros, um carburador alimenta os 3 cilindros. Sistema de ignição mais sofisticado impossível para a época. Ele tem bobinas individuais, da mesma forma que hoje a gente está vendo para os carros de vanguarda, para os carros modernos, que tem aquelas pequenas bobinazinhas, uma para cada cilindro, e simplesmente vai o chicote ali e alimenta cada um dos cilindros. Pô, isso daí você vê há uma década, por exemplo, nos melhores carros aí, isso, há 50 anos atrás ou mais, o DKV já tinha uma bobina por cilindro. Claro, não tinha eletrônica, não tinha nenhum gerenciamento eletrônico. Então aqui embaixo, no eixo do virabrequim, você tem 3 platinados. É um motor essencialmente muito parecido com o motor da Suzuki GT 750, que a gente já teve a oportunidade de mostrar para vocês. É um motor refrigerado a água. O radiador fica atrás do motor, ao contrário de tudo aquilo que a gente já viu, tá? Em qualquer carro, seja de qualquer fabricante. O radiador está aqui atrás. E o mais fantástico de tudo, não existe uma bomba d'água. O radiador ele fica mais alto porque ele funciona por um sistema de termosifão. O motor aquece a água que está no cabeçote e nas camisas. Essa água naturalmente ela tende a ficar para cima, ela acaba subindo para cá.
e passa pelo radiador. Essa correia aqui, ela aciona um ventiladorzinho aqui, que está o tempo todo fazendo com que o ar circule aqui no radiador. Com isso, a água resfria e volta por baixo. Então ela consegue fazer um ciclo aí térmico, tá? Sem depender de nenhum dispositivo mecânico, sem depender de uma bomba, sem depender de nada. Aqui é o filtro de ar que passa aqui por trás, e aqui tem um pedaço caído dele que vai ligado aqui na parte de cima do carburador. Ali embaixo, se a Bianca conseguir mostrar, a gente observa a bomba de gasolina. Tá? Alguns modelos mais modernos, eu acredito, pelo que o Emerson me falou, esse daqui deveria ter uma bomba de óleo para garantir a lubrificação do motor, porque já que é um motor 2 tempos, a gente não tem um cárter cheio de óleo. Tá? É a mesma coisa que no caso da Suzuki. Então existiria um sistema aqui do lado chamado Lubrimat, provavelmente, tá? Não tenho certeza, também acionado por essa segunda poliazinha menor aqui, e o Lubrimat garantiria uma circulação melhor mais precisa, uma dosagem mais precisa de óleo nos diferentes regimes aí do motor. Aqui de qualquer forma ele foi desativado ou estava com problema, e aqui é usado o método tradicional, vamos dizer assim, de misturar óleo 2 tempos na gasolina. Lembrando que na década de 60 a gente tinha aqui no Brasil o 1200, tá? O Fusquinha 1200, que tinha 30 e quase nada aí cavalos, em torno de 30 cavalos. Esses DKVs aqui, eles tinham em torno de 50, algumas versões aí eu acredito que chegavam a 60 cavalos, com algumas pequenas modificações. Ou seja, se a gente for avaliar sem levar em consideração a paixão que a gente tem pelos Fusquinhas ou pela linha Volkswagen refrigerada a ar, que isso é uma coisa que já faz parte da nossa vida, o que um DKV tinha a mais do que um Volkswagen? Mais desempenho, mais espaço, tá? E com uma mecânica bastante diferenciada. Ainda que seja 2 tempos, esses motores têm uma fama de serem bastante resistentes, tá? E eu acredito que isso se deve à própria simplicidade aí. Você não tem uma bomba d'água para quebrar o eixo ou para soltar o rotor. Tá? Você não tem válvulas de admissão, válvulas de escapamento, você não tem correia dentada para acionar comando de válvulas, você não tem nada. Você tem basicamente 7 peças móveis, um virabrequim, 3 bielas e 3 pistões. Tá? Só com essas 7 peças você consegue movimentar essa carroceria, seja nas diferentes versões aí, e de forma muito eficiente. Então o grande ponto, o que eu tenho comentado aí no vídeo, é justamente isso. Eu acredito que quem não vai numa feira, vê um carro desse e volta e fala, eu preciso ter um DKV de qualquer jeito, é porque simplesmente a pessoa não percebeu a mecânica refinada que tem aqui debaixo do capô. Pelo pouco que eu percebi, algumas versões, se eu não me engano, o fissor ele precisa de uma bomba d'água, porque o capô ele não pode ser tão alto, tá? Então mais uma vez a gente percebe que o design do carro ele é uma consequência do projeto mecânico, tá? Se o capô fosse mais baixo aqui por algum motivo estético, por algum capricho do desenhista, você não conseguiria usar o sistema de termosifão aqui, que provavelmente foi o que aconteceu no fissor, e eu acredito que no GT Malzone, no Puma DKV, provavelmente também. Depois a gente entra no site lá e dá uma pesquisada a respeito. Bom, eu vou tentar ligar agora. A gente ligou quando a gente estava dentro da cabine ali, mas eu acho que nada melhor do que a gente ter condições de ligar ele e a Bianca mostrar o motor. O motivo dele ter vindo aqui
provavelmente é justamente uma falha crônica aí na ignição. Então eu consegui com muita dificuldade manobrar ele até aqui, mas a gente percebe o carburador dando uns estouros, o motor tem uma marcha lenta aí inconstante e o escapamento está soltando muita fumaça também. Bom, deu para perceber que a marcha lenta está bastante instável e então eu não vou nem arriscar tentar dar uma volta, porque já foi difícil a gente manobrar e parar a Ave Maguete aqui. O que a Bianca está mostrando, esse símbolo aqui, 3 igual a 6. E o que isso daqui significa? Significa que com 3 cilindros você conseguir aí, uma vez que a gente está com o motor 2 tempos, você divide os 360 graus pelos 3 cilindros, você tem um ciclo de força, uma explosão a cada 120 graus. Num motor de 4 cilindros, para ter uma explosão a cada 120 graus, o motor precisa ter 6 cilindros. Então, esse 3 igual a 6, de forma bastante clara, expressa isso. Que você tem 3 cilindros que acabam se equivalendo a 6 cilindros no motor de 4 tempos. Eu, como fã de motores 2 tempos, eu adoro isso. Não vejo a hora da gente poder dar uma volta no carro. Foi muito gostoso poder manobrar, colocar a Ave Maguete aqui, mas infelizmente a gente não pode sair nesse momento. Repete a pergunta. Essa história tá mal contada, papai. Por quê? Por que esse motor tem tanta vantagem e não fizeram a Kombi com um motor desse? Não é que ele só tenha vantagens, essas são as vantagens, vamos dizer, de desempenho, vantagens que você pode fazer comparando com o motor boxer refrigerado a ar. Eu vou enumerar as desvantagens. Provavelmente tem um consumo específico mais alto do que um motor 4 cilindros, apesar de ter um rendimento melhor. Se você tem um problema igual esse daqui de ignição, como a gente vai ter oportunidade de mostrar na semana que vem, o ajuste da ignição aqui é bem mais complexo, exige um pouco mais de conhecimento do que num distribuidor convencional. Então, se você sabe ajustar um distribuidor de Fusca, por exemplo, você pode pegar um Alfa, você pode pegar um ferro de Detroit, você pode pegar qualquer coisa que tenha um distribuidor com a função de chaveamento ali onde está o platinado e a função de distribuir a centelha para os diferentes cilindros, que não é o caso aqui. Então aqui a questão de ajuste é complicada. A fumaça que você mostrou, que você percebeu saindo pelo escapamento, mesmo nos anos 50 e nos anos 60, não agradavam todo mundo. Certamente a concorrência usava a questão da fumaça dos DKVs aí como um ponto negativo. Então tudo tem o seu ponto positivo e tudo tem o seu ponto negativo. Claro, aqui você não tinha que fazer troca de óleo do cárter de vez em quando, tinha o custo vamos dizer, o custo envolvido disso, da manutenção rotineira. Por outro lado, aqui, se você esquecer algum dia de misturar o óleo no tanque, o motor trava, tá? Se você não tivesse com o Lubrimate em perfeito estado, você corria o risco também do motor travar. Mas certamente, se você for fazer uma comparação entre um DKV e um Volkswagen da mesma época, aqui a gente percebe exatamente essas características aí que eu considerei superior. Muito mais espaço, um desempenho muito melhor e os pontos negativos provavelmente a questão da fumaça e a questão de que o ajuste principalmente da ignição não era uma coisa tão simples aí de ser feita. Bom, Bianca, eu acho que 20 minutos mais ou menos depois a gente ter apresentado esse belo DKV aí para as pessoas que estão assistindo o canal, ele já não é um carro tão esquisito, ele já não é um carro tão feio e a gente consegue enxergar não só a parte mecânica muito sofisticada, como a gente passa a ver sentido aí no desenho, que foi feito não para impressionar o seu vizinho, e sim foi feito para que você tivesse lá pelos anos 50 e 60 todo o conforto
melhor desempenho, mais espaço provavelmente do que a concorrência. Então, mais do que ver um DKV no encontro, eu acho que fica muito fácil agora você perceber porque que quem tem um carro desse não troca por nada, não liga se o ferro de Detroit entra mais, o cara não está preocupado com absolutamente nada disso, não está preocupado com a fumaça, porque é uma mecânica apaixonante, o cara não se incomoda de ter que regular 3 patinados no lugar de ter que regular um. Eu tenho medo de andar num carro desse, porque a Bianca não andou ainda e já achou fantástico por dentro, ela já adorou o espaço, já adorou o conforto que ela percebeu por dentro. Na hora que a gente andar, eu tô falando por mim agora, tá, Bianca? Tá. Eu sei que eu vou sonhar algumas noites com esse carro e com um DKV para chamar de meu, tá? Mas infelizmente hoje são raros, mas certamente a vontade de ter um, eu acho que depois que a gente andar, depois que acabar essa série, você vai compartilhar comigo. E eu espero que as pessoas que acompanharem essa série consigam enxergar muito mais do que um motor 2 tempos que solta fumaça e que faz um barulho de pipoqueira, e sim como praticamente um projeto muito sofisticado alemão aí, que concorreu certamente e que provavelmente deu muita dor de cabeça para a Volkswagen. Então a partir da semana que vem a gente vai começar a proposta que eu fiz para o Emerson, que trouxe o carro para cá, foi que a gente começasse a revisão pela parte de ignição, que é onde a gente entende que estão os maiores problemas estão na parte de ignição, e depois a gente parte para uma limpeza aí no carburador. Apesar da gente estar no momento que funcionou, a Bianca mostrou ele dando algumas pequenas explosões, isso daqui provavelmente é por conta do ponto desajustado. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa Vemaguete. A gente adorou, a gente vai se divertir muito nela a partir do próximo vídeo, a partir da semana que vem. E eu vou fazer de forma que a gente consiga mostrar os maiores detalhes possível. E certamente, se a gente conseguir deixá-la em pleno funcionamento, a gente vai dar uma volta especial na pista de testes. Muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos. Muito obrigado ao Emerson pela confiança de ter trazido a Vemaguete até aqui sem nem mesmo me conhecer pessoalmente, tá? E visitem o site dkvvemag.net, porque tem muita coisa bacana, muita informação legal ali para vocês aprenderem um pouco sobre essa maravilha.